Bom dia, alunos e alunas que fazem parte do preparatório com o professor Lucas Araújo. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos responder mais questões sobre potenciação e assim eu vou mandando a resolução das outras questões depois de radiciação, tá bom? Aqui na sequência. Pessoal, vamos fazer aqui a letra A. O que ela diz? A elevado a 6 vezes A elevado a 4. A propriedade fala que a gente tem que fazer o quê? Somar os expoentes. Então, A elevado a 6 mais 4, 10. Aqui, ó, A elevado a 8 dividido por A elevado a 3. A propriedade fala que a gente tem que subtrair os expoentes na divisão. A elevado a 5. A letra C e a letra D eu vou fazer por último. Aqui a letra E fala o quê? Ó? Potência de potência, né, pessoal? Essa aqui é a que é mais fácil. Se você tem entre parênteses e tem uma potência fora, então aqui, se o expoente já é 1, você multiplica 1 vezes 4. Vezes x elevado a 1 vezes 4. Tá certo? Ó, em cima de cada um deles aqui, você tem 1. Então é só você multiplicar de dentro com o de fora. O que a gente vai ter aqui? 3 elevado a 4 vezes x elevado a 4. 81x elevado a 4. Aqui, ó, x elevado a 3 vezes 5. Propriedade potência de potência, x elevado a 15. Aqui, pessoal, mesma coisa. 2 elevado a 3 vezes x ao quadrado vezes 3. Pronto. 2 elevado a 3 é quanto? 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E x elevado a 2 vezes 3 é x elevado a 6. Tá certo? Vamos fazer essa aqui agora. X elevado a 3 vezes a elevado a 2 vezes 3 vezes b elevado a 3 vezes 3. Viu como é fácil? É só você tem a potência de potência, só multiplicar os expoentes que estão dentro com o expoente de fora. É chamado potência de potência. 5 elevado a 3 é 125. A elevado a 2 vezes 3 é A elevado a 6. E B também elevado a 6. Aqui, pessoal, mesma coisa. 3 elevado a 4 vezes A elevado a 4 dividido por B elevado a 2 vezes 4. 3 elevado a 4, 81. A elevado a 4. E embaixo, B, 2 vezes 4, 8. Aqui nós temos um expoente negativo, pessoal. Ó. Primeira coisa, não faça nada antes de fazer isso aqui. Ó. Inverta tudo. O de cima vem para baixo e o de baixo vai para cima. Então vamos lá. 2ab elevado a 3, 5x elevado a 4. Não é menos 2? Vai ficar 2. Agora você pode resolver tranquilamente. 5 elevado a 2 vezes x elevado a 4 vezes 2 dividido por 2 elevado a 2 vezes a elevado a 2 vezes b elevado a 3 vezes 2. Isso aqui vai dar o quê? 25 x elevado a 8 dividido por 4 a elevado a 2 vezes b elevado a 6. E essa aqui, letra K, pessoal. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Vocês estão vendo um expoente negativo. E a gente vai inverter. Observe que tem um em cima. Quando ele for invertido, vai ficar um embaixo. Que é a mesma coisa de você colocar só 3 elevado a 2. Assim, ó. Você poderia ter um aqui embaixo, mas ele não faria muita diferença, não. Na conta. Então, a gente não precisa colocar ele, não. Deixa assim mesmo. E a gente pega e inverte o sinal do expoente. Né? Troca o sinal de negativo para positivo. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, menos 3 elevado a 4 vezes a elevado a 2 vezes 4. Aqui a gente vai ter 81 positivo. Por que positivo? Lembra lá da regrinha? Se o expoente for par e o número aqui entre parênteses for negativo, você automaticamente tem um sinal de positivo aqui, ó, no resultado. Beleza? Se fosse ímpar, era negativo. Mas como é par, é positivo. Vezes a elevado a 8. Beleza? Tranquilo, né? Agora ficou a letra C para a gente responder. E a letra D, vou colocar ela em outro espaço. Então vamos lá, letra C. A gente vai começar fazendo o desenvolvimento dessa parte aqui. Ó. Então vamos lá. 2 elevado a 2
vezes A elevado a 2 vezes B elevado a 2 vezes 2, certo? Divide por C elevado a 3 vezes 2, ok? Vamos lá para outra parte. A elevado a 2 vezes 3 vezes C elevado a 3. Divide por B elevado a 3. Ok, vamos colocar agora a multiplicação de fração. De cima com de cima, vezes o de baixo com de baixo. Vou colocar aqui tudo na mesma parte. Ó. 2 elevado a 2 é 4. A elevado a 2. Observe que aqui tem também um A elevado a 2 vezes 3. Vou colocar logo ele aqui. Ó. A elevado a 2 vezes 3, 6. Vezes B, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes esse C aqui, ó, C ao cubo. Agora a parte de baixo, C elevado a 6, vezes, ó, primeiramente a gente pode botar 1. Aqui na parte de baixo, ó, B elevado a 3, vezes C elevado a 2 vezes 3, 6. Beleza? Tranquilo, né? Então, como é que a gente vai resolver isso aí, pessoal? Observe que o 4 ó, não multiplica com nenhum número, ele vai ficar 4 mesmo. A elevado a 2 vezes 6, você vai somar novamente aqui, ó. Vai ficar A elevado a 8. Vezes B elevado a 4. Observe que você tem aqui, ó, B elevado a 4 e B elevado a 3. Vamos subtrair novamente, ó. B elevado a 4 menos 3. E C, você tem aqui, ó, 3 e 6. Então, fica C elevado a 3 menos 6. Então, isso aqui nada mais vai ficar do que 4A elevado a 8 vezes B. E lá embaixo, aqui ficaria quanto? 3 menos 6 menos 3. Mas como o número C está lá embaixo, ele fica positivo mesmo. Isso aqui também equivale a você fazer o seguinte. A elevado a 8 vezes B vezes C elevado a menos 3. Porque se você coloca esse C elevado a 3 para cima, ele vai com o sinal trocado. Tá certo? Tranquilo? E aqui a letra D, pessoal. Primeiro eu aconselho vocês pegarem essa parte aqui de cima e resolver, depois a outra parte resolver e dividir. Então vamos lá. Vou pegar só a parte de cima. 3 elevado a x a 2, y dividido por A elevado a 3, B elevado a 3, ao quadrado. Aí você tem 3 elevado a 2 vezes x elevado a 2 vezes 2, vezes y elevado a 2. A elevado a 3 vezes 2, vezes B elevado a 3 vezes 2. Por que eu estou multiplicando por 2? Ó, o expoente aqui fora. Aí a gente resolve. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, que é 9. X aqui, ó, x elevado a 4, 2 vezes 2, ó. Y elevado a 2. A elevado a 6. B elevado a 6. Beleza? Você tem a primeira parte, estava faltando a segunda. 3xy ao quadrado, 2a ao quadrado, b ao quadrado, tudo isso elevado a 3. Então vamos lá. 3 elevado a 3, x elevado a 3, y elevado a 2 vezes 3. 2 elevado a 3, a elevado a 2 vezes 3 e b elevado a 2 vezes 3. Beleza? 3 elevado a 3 é quanto? É 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Aí x elevado a 3, y, 2 vezes 3, 6. Aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, né? 2 elevado a 3, a elevado a 6, b elevado a 6. Pronto, agora a gente vai dividir isso aqui por isso aqui. Vai ficar como? 9x elevado a 4, y ao quadrado, sobre a elevado a 6 vezes b elevado a 6. Tudo isso dividido por 27 vezes x elevado a 3, y elevado a 6, dividido por 8 vezes a elevado a 6 vezes b elevado
a 6. A regra da divisão de fração diz o quê? Você repete o numerador e inverte o denominador. Então, vamos lá. 9x elevado a 4, y elevado a 2, a elevado a 6, b elevado a 6, vezes, vamos trocar a operação, o inverso do denominador. Então, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Certo? O que eu fiz aqui? Inverti a ordem dos dois. Então, agora é só multiplicar. Vamos ver os termos que dão certo. E observem, pessoal, que esse a elevado a 6, b elevado a 6 inteiro, ele está aqui e aqui. Então, você já pode cancelar direto. Tá certo? Mas, se você não entender dessa maneira, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar tudo aqui em cima logo. E aí você vai ter 27, x elevado a 3, y elevado a 6, vezes a elevado a 6, vezes b elevado a 6. Quando você fizer aqui, a elevado a 6 dividido por a elevado a 6, vai ficar o quê? A elevado a 6 menos 6, que é igual a elevado a 0. Todo número vezes 0 é 1. Por isso que a gente já pode cortar os iguais. Tá certo? E aqui a gente fica apenas com quem? Aqui, quando você fizer x elevado a 4 e x elevado a 3, vai ficar o quê? X elevado a 4 menos 3, e vai ficar só x. Quando você fizer 9 dividido por 27, vai ficar 1 aqui e 3 aqui embaixo. Quando você fizer y elevado a 2 menos y elevado a 6, você vai ficar com y elevado a menos 4, ou só um y elevado a 4 aqui embaixo. Então, vamos colocar isso em números. O 8 que está aqui, vezes o x, dessa operação, dividido por 3 vezes y elevado a 4. Tá certo, pessoal? Então, vamos voltar aqui para outra questão, a qual a gente estava fazendo. 10. Sabendo que a é igual a menos 2 mais 4 sobre 5 elevado a menos 2, determine o valor. Pessoal, isso aqui é assim, você vai resolver da seguinte maneira. Você não pode inverter logo isso aqui, por quê? Porque você tem uma operação de soma. Você só pode inverter quando você só tem apenas uma coisa aqui, uma fração só, um número só. Quando você tem duas dessa forma, você não pode inverter. Vamos fazer aqui então soma de número inteiro com fração. Como a gente vai fazer? MNC. Mínimo múltiplo comum. O que tem embaixo aqui do menos 2? 1. Então a gente vai fazer com que encontremos um denominador comum para esses dois. Como a gente faz isso? Por meio da fatoração. Como é que é essa fatoração? Entre 1 e 5. Então 1 já está redutível. Normalmente a gente faz até encontrar 1. Ele já está aqui. Vamos fazer para 5. 5 dividido para 5 vai dar 1. E aqui a gente já tem 1. Então a gente tem que o denominador comum dos dois vai ser 5. Então a gente repete o mesmo molde. Menos. O 5 aqui vai vir, 1 vira o 5. Mais. Repete lá o 5. Que ele é o denominador comum também. Igual. A gente vê o nosso resultado aqui agora. Tá vendo? O molde é o mesmo. Menos aqui, menos. Mais aqui, mais. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar esse denominador comum que a gente achou, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 4, 4. Aí fica o quê? Menos aqui do sinal, 6 sobre 5. Isso lembrando que está ainda elevado a menos 2, tá certo? A gente só resolveu de baixo. Agora sim, a gente pode inverter isso aqui, 5 sobre 6 elevado a troca o sinal do expoente. Isso aqui, expoente para número inteiro aqui com um sinal negativo dentro do parênteses. O sinal automaticamente fica
Positivo, porque se ele for par é positivo, se fosse ímpar é negativo. 5 elevado a 2, 6 elevado a 2. 25 sobre 36. É isso, pessoal. Obrigado. E vejam as outras resoluções de radiciação, tá bom?